Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podbari. Então vamos começar com alguns recadinhos. A gente quer sempre agradecer os nossos parceiros, SciTech Medical, Suprimed, Ging Store, e dizer que a gente é muito feliz por poder estar junto nesse projeto com eles. E hoje a gente tem um episódio muito legal e que a gente adora fazer, né, Ká? E ainda mais, né, quando a gente fala nesse episódio tão gostoso que é da resposta de caixinha de perguntas, lembrando-se que, pessoal, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir lá o nosso podcast, tanto nas mídias sociais quanto no YouTube, ativar o sininho para não vocês perderem as novidades que estão acontecendo aqui e poder participar disso daqui, ó. Esse episódio foi feito para vocês, porque aqui vocês estão participando realmente dos nossos episódios do Podbari. Se inscreve no canal do YouTube para que você possa proporcionar que outras pessoas também recebam nosso conteúdo e que você seja avisado quando a gente estrear algum outro episódio. E pessoal, realmente foram muitas perguntas, quero agradecer todo mundo que mandou, né? Verdade. Mas não vai dar para responder tudo aqui, senão a gente ultrapassaria muito tempo. Mas nós nos responsabilizamos, vamos nos unir durante a semana pra gente ir aos poucos respondendo todas as perguntas. Então sigam o Insta Podbari, porque todas as perguntas serão respondidas. O que não entrar hoje vai entrar depois no nosso Instagram do Insta Podbari. Bora bem. Lá, então? Primeiro? Vamos lá, Pedrão. Próxima pergunta. Pedrão Roque. O Roque. Vamos. Doutora, comi 2 colheres de sopa bem úmido ontem. 4º dia de operado, medo de morrer. Posso começar? Pode, a Karina. Que eu tô até aqui, ó. A Loren Queiroga. Loren, só pelo seu nome eu vi que você não é minha paciente pra sua sorte, né? Lore, eu sou mais legal, viu? Lore. E eu vou falar porque que eu queria começar. Primeiro, Lore, você tem 4 dias de cirurgia. Não sei se você fez sleeve ou bypass, mas esse momento é ainda um momento muito sensível e crucial do seu procedimento. Se você come uma coisinha, mesmo que pra você é bem úmida e nananã, e você tá preocupada, você tá com medo de morrer, você tá com medo de morrer porque não foi a Nutri que te prescreveu isso daí, né, minha amiga? E se você come alguma coisa, por mais molhadinho que seja, se aquilo fica parado na transição entre o estômago e o intestino, seja um bypass, ou até no sleeve, né, se faz lá, o estômago fica um pouco mais dilatado, você pode ganhar uma fístula. Lembrando-se, fístula é a abertura dos grampinhos, pode extravasar alimento, a sua sopa úmida vai cair dentro da tua barriga. As chances de você ter uma morbimortalidade, isto é, o medo de morrer, é super válido. Por isso a história que a Ana Karina fala tanto, né? Que é o protagonismo da paciente. Não adianta nada eu fazer o meu melhor trabalho, Loren, o melhor trabalho, te operar bonitinho, fazer tudo lindo, se você vai lá e me come a sopa bem úmida porque você ficou com vontade de comer. Então, assim, é muito... Na verdade, a gente não sabe nem se é sopa, né? Colher de sopa, pode ser um risinho molhadinho. Também. Não, mas nem sei, Loren, não quero nem saber o que é. Mas fato é que a dieta nesse momento é completamente líquida. E, Loren, quando você... E desculpa, eu vou só terminar minha fala bem rápido. Loren, quando acontece uma complicação como essa, todo mundo sofre, não é só você. A gente sofre, o médico sofre, o assistente sofre, a família sofre, a enfermeira sofre. Todo mundo sofre com o paciente, a gente tem uma empatia muito grande por tudo isso. Então, quando isso acontece, eu acho um descaso, uma desconsideração até o meu trabalho. Sinceramente, se eu faço tudo muito lindo pra nada acontecer contigo, você também tem que ser minha parceira pra nada disso acontecer. É um time, né, cara? Mas eu acho que uma coisa que é importante e que sirva pra todos, é desafiador a dieta líquida. Sim. Então, assim, entendo que nada vai acontecer com você, porque eu acho que a gente sempre... A cirurgia é muito boa, sabe? Então, quando a gente prescreve a dieta líquida, só pra você não entrar em desespero, muito provavelmente não vai acontecer nada. Mas pode, mas não vai. Agora, o que é importante? Se tá sofrido, se você não tá conseguindo controlar esse impulso, cadê tua equipe multidisciplinar? Liga pra tua psicóloga. Faz um acompanhamento psicológico intensivo nessa fase de dieta líquida, se para você tá muito difícil. Porque, de fato, eu entendo isso aí, você não acordou e falou, quero errar hoje, quero botar tudo a perder. Eu tenho certeza que ultrapassou sua capacidade de manter o segmento. Use a tua equipe como apoio. A gente precisa ter essa rede de apoio no pós-operatório. Acho que essa é uma informação importante, né? Não, completamente. Dieta líquida é muito difícil, mas assim... A partir do momento que você escolheu, optou por fazer a cirurgia bariátrica, você também assinou esse acordo de seguir essas regras, né? E a dieta líquida existe para cicatrizar o estômago. E sim, aumenta-se o risco das complicações. Não vai acontecer, como a Ana falou. Todas as nossas vibrações positivas, e essa pergunta já tem uns dias, então se Deus quiser deu tudo certo. Mas responsabilidade, autorresponsabilidade, protagonismo, que a Ana fala muito, e equipe multi. Não tem como você estar tão impulsiva nessa fase e não ter apoio, né? Você sabe que eu tenho uma paciente querida, ela é muito, muito gente boa. E com
10 dias de dieta, e ela devia estar naquela sopa batida, ela fez salmão para os filhos. E ela falou, bom, eu já tô na dieta mais pastosa, né? Bateu o salmão e comeu o salmão. E aí ela me liga e fala assim, doutora, tava ótima. Eu tomei a sopa com salmão batido e eu tô com uma dor abdominal. Resumo, provavelmente impactou ali na enteroentro, na costura do intestino fino. E a gente manteve ela internada 48 horas, porque tinha uma tomografia com alteração. Depois ela ficou ótima. Mas é isso, a dieta tá lá porque ela precisa estar. A gente não quer a dieta líquida. A gente não entende a cirurgia bariátrica, o emagrecimento, porque estou fazendo dieta líquida, mas é uma necessidade para que aquele estômago cicatrize, para ter segurança. Então, Lauren, primeiro, vai dar tudo certo, mas se apoie na sua equipe multidisciplinar, porque os momentos difíceis podem acontecer, mas quanto melhor apoio você tiver, maior apoio você tiver, mais fácil vai passar e vai passar, né? E é tão importante essa questão da dieta líquida que a gente tem até um episódio sobre isso, né? Exato. Os desafios da dieta líquida, que a Cíntia nutricionista, né? A Cíntia Taglieri, que maravilhosa, ela falou sobre isso. Inclusive, ela tem um e-book, que ela tem um curso, que ela faz a dieta líquida. Olha tudo que vocês podem construir para passar por esse momento de uma melhor forma. Vamos para a próxima Depois conta pra gente como você ficou, hein? Por favor, manda mensagem. Próxima, Pedro. Alice Juliana. Eu acho que 1 ano de bari, 52 quilos off. Me reconectei com a minha autoestima, hoje vivo feliz. Que bom. Ai, gente, como é lindo ler isso, né, Ana? Delícia, né? Karina. Delícia. É gostoso. E eu acho que é isso que a gente mais vê, né? Essa grande maioria. essa melhora. Até porque a gente tem o período de lua de mel da bari, né? Então, os primeiros 2 anos é muita coisa boa acontecendo, né? Melhora da autoestima, melhora da qualidade de vida, melhora das comorbidades, peso estável. Então, vem um paciente lá que ele só tem... São muitos ganhos. Qualquer coisa que ele tenha aí de necessidade, então uso de vitamina, tive um pouco de anemia, repouso endovenosa, tá no ganho, porque ele tá tendo muito ganho. O que eu sempre falo quando eu recebo essas mensagens use esse momento para fortalecer o seu protagonismo. Usa esse momento para você realmente se conectar com os pilares de sustentação. Atividade física, padrão alimentar, cuidado da sua vida psicoemocional, porque depois desses 2 anos, são esses pilares que vão te ajudar a sustentar esse resultado de agora para o resto da vida, que é o que a gente busca. Né? E essa melhora da autoestima realmente a gente vê sempre, diariamente, todos os dias em nosso consultório. A gente brinca, né? Até a gente já falou isso em outros episódios, né? Que a gente adoraria que todos os pacientes fossem uma borboletinha, uma mosquinha, uma abelhinha que ficasse do nosso lado numa tarde de um consultório, vendo os pacientes de pós-operatório que aparecem por lá, mostrando como ela está realmente transformada, é um renascimento. E a partir desse renascimento, ela está com uma autoestima onde ela fala: hoje eu sou uma nova mulher, eu não carrego mais aqueles 52 quilos nas minhas costas, e isso não melhorou só minha dor no joelho, minha comorbidade, minha pressão, ou o que seja. Não, melhorou minha vida como um total. E ela vem nos agradecer, e eu falo assim, que bom que eu pude participar dessa sua transformação, mas na verdade, quem fez essa transformação foi você. Exato. Então, muito gostoso quando a gente recebe esse feedback. Eu tenho uma paciente muito querida que se chama Vânia, eu vou citar porque ela tá sempre nas redes sociais também, enfim, e ela fez uma metáfora tão bonita, que eu até postei essa semana, eu acho, e ela fala assim: a obesidade é como se eu estivesse me afogando, e a bariátrica é a boia que me salvou. Só que se eu não nadar, eu também não saio do afogamento. Então, é muito isso, né? Eu achei isso tão lindo. Vaninha, um beijo. Que legal. Eu nunca vi alguém com uma gratidão tão linda, assim. Muitos, né? Mas ela realmente é diferente. Só a gente sabe quanto isso pra gente é importante. Nossa! Né? Faz muito... Incrível. Acho que é a mola que nos move. Faz tudo valer a pena, né? Um paciente trazendo isso pra gente, que faz a gente todo dia acordar e falar: quero fazer melhor, quero fazer mais. Faz todo sentido. Alice, obrigada, viu? Um beijo, Alice. Bora, seu Pedro. Vamos lá, terceira Pedrão. pergunta. Tenho 8 meses de cirurgia. Agora meu peso fica oscilando. É normal? Gente, a minha impressão é que essa é a pergunta mais frequente da caixinha. Nossa, total. Não é? Total. Pode variar Peso. o prazo da cirurgia. Sempre tem. Mas é o medo do parar de emagrecer, né? Pra vocês também? Total, a todo pergunta mais dia. frequente. Ou a pergunta do: meu peso tá bom? Eu tô com a perda de peso esperada? Parei de perder peso. Parei de perder Tem 1 peso. ano de cirurgia. Parei de perder peso. Michele, vou começar respondendo a sua pergunta. Gostaria de te prescrever calma. Né? Se eu pudesse prescrever calma, eu te prescreveria num receituário médico.
Isso porque você está passando ainda por um período da transformação da sua cirurgia. E esse período da transformação da sua cirurgia, dessa perda de peso, ela tem momentos, né? Existe, claro, um valor de perda de peso que a gente espera que o paciente alcance, mas não é o número da balança nosso principal foco. O principal foco é, sua qualidade de vida está melhor, você está se sentindo bem, você está fazendo as suas atividades, como você está em relação a esse corpo. E como você é mulher, Michele, lembre-se, né? Nós não somos só uma máquina de perder peso. A bariátrica, ela tem essas questões também de platô, tem a questão do ciclo menstrual. Nós, mulheres, a gente está numa fase pré-menstrual, a gente pode engordar 2, 3, 4 quilos. Às vezes tem mulheres que ficam super inchadas. Outra, como é que está o seu hábito intestinal? Às vezes não é cocô, gente. Umas coisas tão simples. Então, eu gostaria de prescrever calma no receituário médico aqui e conversar com essa equipe multidisciplinar. Venha na consulta, vamos ver como é que tá. Tá fazendo a sua nutrição, tá fazendo atividade física. A gente fala assim, se você seguir a receita de bolo, não tem por que não dar certo. O que eu gosto de falar sempre é que, realmente, essa é uma fase que você tá, Michele, em que vai desacelerar o emagrecimento. Então, se a gente pegar uma média... daqueles 30%, 40% que você vai perder, 20%, 25% está lá nos primeiros 6 meses de pós-operatório. Então, acontece que você vem vindo numa porcentagem de perda de peso mensal alta. E aí, eu acho que o paciente cria essa expectativa que isso vai se manter. Só que a gente tem que pensar que você vai perder peso por 12 a 18 meses e que também o emagrecimento tem que ser algo saudável. Se eu continuo perdendo a mesma métrica que eu perdi no 3º mês, lá no 9º, muito possivelmente, em algum tempo, a gente está discutindo aqui desnutrição, algo não saudável. Então, depois do 6º mês, cria para muitos pacientes essa expectativa, nossa, parei de emagrecer. Porque, na verdade, é para desacelerar, isso é o normal. Então, fica tranquila, porque vai ser mais lento agora mesmo, até os 12, 18 meses. E o importante é focar nos comportamentos. Padrão alimentar, atividade física, cuidar da vida psicoemocional e entender que muitas vezes, quando a balança está parada, sua composição corporal continua se modificando. Fazendo atividade física, comendo saudável, uma bioimpedanciometria, por exemplo, pode mostrar que naquele mês que você não perdeu peso de balança, você, por exemplo, perdeu porcentagem de gordura. Ou até perdeu medida, né? Você fala, não perdi quilo nenhum, mas a minha calça tá mais larga. Fato. Então, Fato. assim, tranquilidade, mas realmente você está chegando numa fase que o emagrecimento deve ser um pouco... assim, menor proporção quando comparado os primeiros 6 meses, isso está dentro do que é o esperado e que precisa acontecer. Lembrando que não é linear. A perda de peso, a queda ali dos números da balança, não é sempre a mesma coisa, nem sempre é só para baixo. Então, gente, não é linear. Tem semana que perde, tem semana que não perde, tem mês que não perde nada, mês que volta, que isso também é uma pergunta quase todo dia também. Então, assim, não é linear, né? E a gente vai ter aí uma jornada de pelo menos 18 meses para avaliar essa perda de peso e essa composição corporal se modificando. E legal mantenha o acompanhamento com a equipe, deixa a tua equipe multidisciplinar se preocupar se tiver alguma coisa saindo do que é esperado. Não precisa o paciente criar essa ansiedade, essa angústia toda. E 90% dos pacientes que chegam no consultório falando que pararam de emagrecer, quando a gente vai ver a porcentagem, a conta tá ótima. Né? A conta às vezes ótima. Então, já é um peso de estabilidade, né? Aquele tempo todo de chegar na consulta, quando na verdade estava totalmente dentro do esperado. E talvez cabe a pena, só para a gente terminar essa pergunta, né? Também entender se essa paciente, ela tem... Como que foi a expectativa dela? Será que ela achava... Vamos inventar, né? Eu gostaria de alcançar os 70 quilos. E eu ainda tô com 92. Meu Deus, e agora? Só que a 30% da média de perda de peso dela, ela jamais chegaria nos 70%. Então, será que isso foi discutido no pré-operatório? Olha, esse número que você quer conquistar, provavelmente a cirurgia bariátrica não vai te dar esse número. Então, também ter essa conversa muito franca com o seu médico... Expectativa versus realidade, né? É isso que eu ia falar. A gente tem um episódio de expectativa versus realidade. Procura no canal que vocês vão achar também. Isso é muito importante também para a Michele pensar, né? Será, por que você está tão angustiada, né? Será que é uma perda de peso também que você é muito além do que a gente pode imaginar? Enfim, também é isso que a gente pode lembrar. Próxima pergunta, Pedro. Sou eu que falo agora? Manda ver, cá. Bora, então eu vou perguntar. E aqui, gente, só pra vocês saberem que é freestyle, tá? A gente não sabe qual que é a pergunta que vem. Então, é muito legal, porque a gente, na hora. Bem, a Selma Moura. Sofro com ansiedade, tenho medo de aumentar ou agravar a pós-bariátrica. Alguma dica? Gratidão, vocês são top. Obrigada. Bem, Selma, primeiramente, muito obrigada, né? E podem começar a resposta aí, meninas. Eu acho que é um questionamento válido, real e importante. Então, a primeira coisa de quem sofre com ansiedade é controle, né?
a Ana fala dos pilares e tal, e faz muito sentido. Se você tá se tratando, se você mantém ali um acompanhamento, seja com a terapia, com o psicólogo, seja com o psiquiatra, às vezes tem medicação e não tem problema nenhum ter medicação, isso não impede, atrasa, impossibilita a sua bariátrica. O importante é que você esteja estável do ponto de vista da ansiedade. E que fez a bariátrica, gente, não vai resolver tudo, né? Lembrando que a gente não vai ter resolução de todos os problemas do paciente. Fez a bariátrica, tem ansiedade? Fiz a bariátrica e continuo tratando a minha ansiedade. Acho que isso é muito importante, é necessário e a gente sempre fala isso, né? Parece que tudo vai para esse caminho. Equipe multidisciplinar. Você tem que estar assistido por equipe multidisciplinar. Isso elimina uma grande parte dos riscos e vai trazer você para um controle, para uma segurança, né? Para diminuir essa ansiedade e ter você sob controle mais tranquila, sem medo e preparada para viver esse processo de pós-operatório. Eu acho que um fato é que existem doenças que se retroalimentam, né? A ansiedade, depressão, existe uma retroalimentação positiva com a doença obesidade. Então, dentre a população de pacientes portadores da doença obesidade, a porcentagem ou a incidência de pacientes que também têm transtorno de ansiedade, ela é aumentada. Fato que, primeiro, eu fico muito feliz da sua preocupação, porque se existe essa preocupação, já mostra o seu protagonismo ali em responsabilidade, em saber se é o melhor tratamento, é o melhor momento para a cirurgia. Isso já me deixa muito feliz. A literatura coloca que os primeiros 2 anos pós-bari existe uma melhora real da ansiedade e da depressão, que a longo prazo também os dados são favoráveis em relação ao tratamento da doença obesidade colaborar com a melhora da ansiedade e da depressão, mas que alguns pacientes, sim, poderão depois do 2º ano ter piora do quadro ansioso e aí, na verdade, Selma, é acompanhamento, entender que são doenças separadas, né? Então eu preciso tratar as duas por todo o tempo, né? Doenças crônicas que eu vou tratar por todo o tempo. Então, um bom acompanhamento psicológico, quando necessário, acompanhamento psiquiátrico e lembrando sempre que, muitas vezes, tratamento medicamentoso é importante. Então, se é busca uma equipe multidisciplinar, faça um bom acompanhamento pré-operatório e a cirurgia bariátrica pode te ajudar e não te atrapalhar. E só para deixar o gancho, vocês responderam muito bem, não vou acrescentar nada, mas é só de lembrar para os pacientes. Bem, cara. Super bem. Então, de parabéns, né, gente? Nota 10. Quero dizer que realmente a moça falou da nota 10, é isso mesmo. Mas é só para acrescentar que às vezes pode ser uma dúvida das pessoas que tomam medicação, né? E como é que vai fazer na hora da cirurgia e tal? Lembrando-se que não pode parar de tomar a sua medicação. Converse com o seu psiquiatra para ver se tem versão gota ou não, se não vai macerar o comprimido, enfim. Mas não pode parar com a medicação, principalmente naqueles primeiros dias da cirurgia, tá bom? Perfeito. Só para terminar esse assunto. Próxima, Pedro Roque. Gente, eu adoro ter um. Não é muito maravilhoso? Vai. Tchan, vamos lá. Raquel Portuga. Explica por que não pode usar anti-inflamatório depois de fazer a bariátrica, mesmo depois de meses. Doutora Ana. Essa pergunta também é muito frequente, né? Toda vez tem na caixinha. Eu acho que isso aí, o pessoal morre de medo, gente. Eu acho que isso é um mito. Total. E eu costumo falar, anti-inflamatório ninguém deveria sair usando como se fosse jujuba, né? Para começar. Então, o abuso do anti-inflamatório, ele aumenta o risco de úlcera no estômago, perda de função renal. Então, eu entendo que é uma medicação que deveria ser orientada por uma equipe médica e, quando bem orientada, não tem nenhum lugar que está escrito que o paciente bariátrico não pode usar. Eu acho que criou esse estigma da gente falar para o paciente, não fica usando à toa. Porque tem que orientar que não pode. E aí veio a história de, não, então quem faz bariátrica não toma anti-inflamatório. Bariátrico pode tomar qualquer medicação, porque bariátrico pode continuar tendo qualquer doença. Desde que seja bem orientado e que tenha ali alguém te dizendo para tomar e não a gente indo na farmácia fazer shopping na farmácia de automedicação, tá tudo certo. Então essa história é um mito. Eu acho que é usar quando tem indicação e sempre orientado por um médico. Porque é aquelas senhorinhas, né, que tem qualquer dor na junta, toma Voltaren, uma vida inteira de Voltaren, vai ver no final da vida ou ela ganha uma úlcera, ou ela ganha uma insuficiência renal crônica, e vai ver o último uso do anti-inflamatório. Pacientes não são operados, tem uma hemorragia digestiva, faz uma endoscopia, tem uma úlcera porque estava lá com problema na coluna. Isso, super comum. Tem que evitar. Super não, né, gente? Calma. Não, mas é que a gente vê, mas olhando pro abuso de anti-inflamatório. Algum leigo ouvindo, gente, é super comum. Todo dia tem. Não. Mas assim, quando a gente olha para um quadro de abuso de anti-inflamatório, isso se torna assim mais comum, gente. É isso. É isso, vamos lá. Bora. Pedro, próxima pergunta. Tá engraçado, bora. Sayago pergunta:
É indicado fazer drenagem e massagem depois da cirurgia? Quanto tempo depois? Eu vou trazer para outro lugar, né? A gente não indica a massagem, mas você pode fazer sim. É uma delícia, ajuda no inchaço. Às vezes você tá ali com aquela meia elástica, ajuda. Uma drenagem linfática, por exemplo, que é a pergunta que eu acho que a gente mais escuta, né? Então, é uma delícia, sim. Se você puder, pode fazer, claro. Não tem nenhuma contraindicação. Pensando que a gente tem incisões no seu abdômen, é uma profissional que talvez lide com cirurgias, por exemplo, gente, a cirurgia plástica faz drenagens linfáticas no pós-operatório ali muito pertinho, com incisões maiores, e esse profissional está adaptado a massagear e ter cuidado com as incisões cirúrgicas. Então, se você tem a confiança nesse profissional e que ele consiga ter o entendimento do contexto cirúrgico, você pode e deve, porque é uma delícia, né, gente? Mas eu acho que é importante frisar que isso não vai impactar em aumentar a perda de peso. Ah, sim. Não aumenta em nenhum tipo de melhora em relação à evolução de pós-operatório. Agora é um bem-estar danado, gostoso, né? Então eu falo pro meu paciente que pode fazer no dia seguinte. Se fizer muito em abdômen, vai sentir dor por conta das punções, mas também não vejo contraindicação. O limiar de dor de cada um varia. Se o paciente está sem dor, vai ser feliz. E manda ver, delícia. Próxima. Nossa. Ai, lindinha essa. Selma de novo. Selma, você tá muito on. Nossa, brilhou a Selma, hein, nas perguntas. Vamos lá. Conselho em uma palavra na visão de cada uma para ter bons resultados e mudança de vida. Que pergunta top, hein? Nossa, mas que difícil. Começa uma palavra. Autorresponsabilidade. Karina. Resiliência. Eu vou falar que eu falo sempre que é protagonismo, né? E é isso, é você ser protagonista da sua história em relação, você não pode escolher ter doença obesidade, ela é uma doença genética, o ambiente favorece ou retarda a evolução da doença, mas você pode ser protagonista no seu tratamento, se responsabilizando pela equipe multidisciplinar, se responsabilizando pelas suas escolhas, priorizando a doença obesidade. Então, eu acho que se a gente prioriza, a gente acha espaço para fazer, né? A gente escuta isso muito de atividade física, né? Não tenho tempo. Cria-se. Mas se é uma prioridade, o tempo aparece, não é? Não consigo fazer comida em casa porque chego tarde. Se é uma prioridade, o tempo aparece. Acompanhamento psicológico é caro. Se é uma prioridade, ele acontece. Então, por isso vem o protagonismo. E eu acho que isso é a chave para resultado a longo prazo. E uma coisa que eu falo para os pacientes, eu falo, bom, quem é meu paciente já ouviu isso com certeza. A história do, eu não consigo tomar whey, eu não consigo ir na academia, eu não consigo. O whey não é gostoso, enfim, uma série de coisas, né? Primeiro que não é recreativo, infelizmente, a gente tenta amenizar, mas uma coisa é fato, a gente é adulto, a gente faz o que tem que fazer, a gente não faz só o que a gente quer. Então, vem daí muito essa autorresponsabilidade, você tem que tomar posse do processo, que senão não vai ter... Eu quis trazer a palavra resiliência como meu conselho, porque realmente é um paciente que ele já vem com as dores da obesidade, então ele tem que ter uma resiliência também para enfrentar esse desafio que é a cirurgia bariátrica, o desafio do pós-operatório, da dieta líquida, dos medos, dos receios, dos julgamentos, e o de uma vida inteira, lidando com uma doença crônica e multifatorial, onde a gente sabe que a bariátrica não vai ser a cura da doença dele. Então é uma vida de resiliência mesmo, uma vida de recomeços, uma vida de só volta, uma vida de estamos juntos. Então eu acho que resiliência é muito isso quando a gente fala de uma doença crônica e tão difícil de tratar. Então, eu acho que a resiliência faz parte de um bom resultado. Eu acho que teria mais uma palavra que eu daria para nós, né? Para a área de saúde, a empatia, né? Nossa, não para o paciente, mas para nós. Por si mesmo. Um conselho Sejamos para os médicos. Empáticos com todos, porque não é fácil acordar todo dia e ter que fazer a escolha correta para manter o controle de uma doença. Não é fácil. E eu costumo falar para os meus pacientes que o magro, ele não é espiritualmente evoluído, né? E aí eu me coloco num lugar de nem ter fala sobre isso, porque é muito fácil eu falar para alguém comer saudável quando eu não preciso pensar sobre o assunto. Eu até tento ter uma busca saudável, porque eu acho que vai muito além da obesidade, mas em relação à obesidade é algo que eu não me preocupo. Então, como é fácil falar, como é difícil fazer. Então, acho que a empatia pra gente, pros pacientes, nossas 3 palavras, eu acho que foram brilhantes, né? Muito bom, muito gostoso. Empatia faz muita diferença, gente. Vamos lá ouvir a nova. Pedro, temos mais? Dá tempo? Como é que tá? Dá tempo. Boa pergunta. J. Rusticossi, difícil. É porque é J. Rústico, deve ser o trabalho dela. Ó. Santa Teresa, Rio Grande do Sul, não enxergo ali. Pode operar menstruada?
Essa dúvida é super comum, né? Nossa, como a gente recebe isso, como a gente pergunta isso, pacientes que vão operar na semana mandam um WhatsApp. Doutor, eu acho que eu vou estar menstruada no dia da cirurgia, e agora? Vou menstruar 2 dias depois. Aí eu falo assim, nossa, é duro ser mulher, né, gente? Bem maquidia pra ficar menstruada. Hoje em dia eu falo que sorte sua que menstrua, não tá na menopausa. Mas pode operar menstruada? Sim, pode, não tem problema nenhum. A gente fala, ninguém mexe por lá, ninguém olha por lá, tá tudo certo. Só lembrando-se que não pode ir pro centro cirúrgico, né, com absorvente, seja ele interno ou externo. Claro que quando você chegar lá no centro cirúrgico, a gente pode até, a enfermagem pode deixar ali um paninho, uma compressinha para manter mais a Vai ter higiene todo um local. cuidado para te proteger. Isso. E aí, voltando pro quarto, depois da cirurgia, você pode usar ali o absorvente que você já tem costume de usar. Então, a única questão é essa, só lembrar que você não pode ir com nenhum absorvente para dentro do centro cirúrgico. Tem 2 pontos que eu sempre coloco, porque também trago essa escolha para o paciente. Porque é verdade que próximo ao ciclo menstrual, para alguns pacientes, emocionalmente é um momento mais instável. E também fica mais doloridinha. Fica um pouco mais dolorida, essa paciente está mais Sensível, né? Emocionalmente, às vezes até em relação à dor no pós-operatório. Então, eu sempre falo, não tem problema, mas se para você vai ser desconfortável, vamos jogar para daqui a uma semana e tá tudo certo. Mas é importante o dado que não tem problema nenhum. E eu acho que pegando o gancho da menstruação, também acho que é importante citar um pouco que eu vejo que no pós-operatório assusta algumas pacientes, é que é possível, sim, que os primeiros fluxos menstruais após a cirurgia, eles sejam um pouco diferentes, né? Verdade. Então, a gente vê lá que nos primeiros 3, 4 meses, às vezes a mulher vai ter um fluxo mais intenso, vai ficar um pouco irregular. Imagina que com este emagrecimento, a gente está melhorando muito a parte hormonal, mas a gente está saindo de um lugar, né? Às vezes que havia um bloqueio hormonal por resistência da gordura e caminhando para um outro lugar. Então, essa instabilidade do fluxo, um fluxo muito intenso pode acontecer e que tende a normalizar com o tempo para ninguém se assustar. Mas eu deixo para a paciente escolher, pode, e deixo para ela escolher se ela quer. Perfeito. Tem mais uma? Mel Stephanie. Depois da Bari, terei uma vida normal. Será que alguém tem vida normal, né? Eu acho que é normal. A vida é normal. O que é normal pra ela? O que é normal pra você? É bem doida, mas mas eu acho que eu entendo sua pergunta, Mel. Eu acho que você pensa assim, poxa, será que a bariátrica vai me trazer algum dano? Eu entendo normal como isso, né? Eu diria que ela vai te trazer uma vida melhor do que a que você tem hoje em muitos e muitos sentidos, né? E eu já acho que a vida que você tem hoje, porque normal é uma palavra complexa. Então eu entendo que a Bari vai reduzir seu peso, melhor controle da doença e obesidade, então você deve dormir melhor, você provavelmente vai ter, se você tem síndrome metabólica, ter melhor controle das comorbidades, se sentir mais leve, autoestima. Se a tua autoestima tem alguma questão em relação à tua imagem corporal, deve passar por um momento de melhora. Então, eu acho que é importante você entender, eu acho que essa sua pergunta queria dizer é, eu vou ter outra doença porque eu fiz a bariátrica? Eu acho que no fundo é isso que você quer perguntar. Não, você não terá outra doença, você terá o controle de uma doença, mas que não vai te blindar de ter outras condições durante a vida. Então, a bariátrica trata a doença, a obesidade, mas ela não blinda o ser humano da vida como ela é. E talvez essa pergunta traga muitas questões dos estigmas e dos medos que as pessoas têm da bariátrica, né? Ai, mas você vai fazer a bariátrica? Aquela minha vizinha ficou com cara de doente, a outra que me morreu, a outra que tá com anemia. Não vai comer nada que gosta nunca mais. Né? Então, talvez essa pergunta aqui tá muito alinhada com aqueles medinhos e aquelas escolhas que a gente gosta ou escuta das vizinhas. Então, sempre procure material de confiança, conteúdos bons. A gente tá aqui no podcast para isso. São 3 médicas cirurgiãs que trazem especialistas na área do tratamento da obesidade para estar aqui divulgando coisa certa. Então, muito cuidado aonde você escuta também muitas coisas, né? Eu acho que tem que lembrar muito disso. Bate no protagonismo. Então, sua vida vai ser normal, você vai precisar suplementar a vitamina. Se você não suplementar a vitamina, por exemplo, vai ficar anêmica. Alguém anêmico é super bem disposto, tá animado, tem libido? Não. Então, também o normal estará relacionado diretamente ao teu protagonismo em relação a seguir com a equipe multidisciplinar, fazer suplementação de vitamina, porque a gente sempre fala da suplementação de vitamina. Não tem aquela frase que fala muito custo que tanto vale? Exatamente. Exatamente. Uma coisa que eu uso tanto para mim quanto para os meus pacientes é que sim, a gente é capaz de ter uma vida normal e que, gente, não existe uma vida plena só com felicidades e maravilhas e pássaros cantando. A vida tem suas dificuldades. Então, ser obeso é difícil,
Ser operado também é difícil. A gente escolhe o nosso difícil. Escolher o difícil do pós-operatório é você assumir a responsabilidade de tomar vitamina, de fazer atividade física, de se cuidar, de fazer acompanhamento multidisciplinar. E se você faz isso de uma maneira o mais próximo do adequado possível, a sua vida melhora muito. E eu te digo com todo o conhecimento de causa. Exatamente. Às vezes eu fico pensando que quando você vai fazer a bariátrica, vai acontecer isso. Cair cabelo, perder libido, qualquer dessas loucuras que falam. Eu sempre penso que parte do pressuposto que está se comparando com alguém não portador da doença obesidade. Então, se eu não tenho a doença obesidade, é muito fácil. Não é? Aí a cirurgia realmente só traz dano, porque se eu não tenho a doença obesidade, faço um procedimento cirúrgico que, por conta dele, eu tenho que suplementar mais vitamina. Por conta do procedimento cirúrgico, se eu comer errado, eu vou ter dumping, e eu não tinha obesidade, obviamente seria um tiro no pé. Por isso, ninguém deve operar se não for portador da doença obesidade que falhou ao tratamento clínico. Agora, eu estou comparando uma doença que vai me levar a diminuir meu tempo de vida. Uma coisa que eu falo no consultório, vocês já viram algum senhorzinho de 85 anos obeso andando por aí? Não, porque ele já morreu. A gente viu? Não tem. Todos eles emagreceram com 70? Não, rola um tratamento milagreiro? Não chegaram. Então, assim, é disso que a gente está discutindo. E aí, quando você tem esse olhar, aí a cirurgia bariátrica não traz sua vida normal, traz a vida melhor do que o seu normal portador da doença obesidade. E uma coisa que é importante falar é assim, geralmente essas pessoas que têm esse estigma, primeiro, compara com quem não tem a doença, e segundo, compara com quem fez a cirurgia bariátrica e não faz acompanhamento, não faz suplementação, tá com anemia, mas também fez bariátrica, nunca tomou uma vitamininha na vida. Então, assim, você pega, a gente tem dados aí que menos de 10%, mais ou menos 11%, se eu não me engano agora, faz acompanhamento de longo prazo. Aí você pega um bariátrico há 5 anos, sem tomar nada, sem fazer atividade física, vivendo a vida como ela é, sem cuidado. E você fala, eu não quero essa vida aí pra mim, não? É claro que não. Agora, se você comparar com alguém que acompanha e que faz tudo da melhor maneira possível, eu tenho certeza que esses estigmas vão cair. Eu também. Certeza, absoluta. Sim. Muito bem. Bora aí. Próxima. Tem mais alguma ou não? Como é que estamos aí de pergunta? Última pergunta. Vamos lá, hein? Nem foi combinado. Achei ótimo. De ouro, hein? Pra quem não tá vendo, gente, porque tem Spotify aqui, né? A Lohane Marques escreveu, muito fofinha, passando para elogiar esse projeto. Tem uma florzinha. Então, muito obrigada. Muito obrigada, a gente é muito feliz de fazer isso. E falando uma coisa que a Karina falou hoje muito bem, fontes de informação. Hoje em dia a gente tem acesso a tanta coisa e você pode escolher aonde você se informa, se é com alguém que fez a bariátrica e está contando a experiência dela, ou se é com alguém que estudou, tem conhecimento científico. Estamos nós três aqui reunidas, acho que eu não vou nem falar em tempo de cirurgia, porque, né, melhor não, mas com muita experiência para passar para vocês e dividir com vocês de uma maneira leve, gostosa, para que a gente possa fazer esses estigmas melhorarem, que a doença obesidade seja reconhecida como obesidade, seja tratada como respeito, afinal, com muito respeito. Né? Sempre lembrar, a gente só consegue tratar 2% dos pacientes, né, elegíveis à cirurgia bariátrica. E por que esse número é tão baixo? Tantas pessoas que poderiam ser auxiliadas pela cirurgia. Então, será que são os medos? São os estigmas? É o quê? É a falta de informação? Será que é para mim? Ou será que meu convênio ajuda? Quanto custa? Como que é? Como que funciona? Quando a gente faz esse projeto, foi pensando muito nisso. Porque quando a gente está dentro do consultório, a gente está lá passando a informação para aquele paciente. É um só. Quando eu tô aqui no meu podcast e eu coloco aqui na minha voz no meu microfone e eu levo essa informação, nossa, como a gente disseminou isso, né, Ana? Como a gente está multiplicando o conhecimento. E quanto para mais pessoas souberem e mais pessoas verem como a cirurgia bariátrica realmente é uma ferramenta maravilhosa e hoje em dia realmente ela é a melhor ferramenta para o tratamento da obesidade mórbida, poxa vida, mais pessoas poderão ser ajudadas. E a partir dali elas vão ter melhor qualidade de vida dessa doença. Eu acho uma coisa legal e agradeço muito você nos elogiar esse projeto, porque foi uma coisa tão... A gente se amou tanto esse projeto, eu acho que vocês não têm noção acho que foram meses e meses falando disso, que parecia um projeto quase impossível, né? Primeiro que nós somos 3 equipes diferentes, o que já não é comum, né? Essa união entre equipes. Mas tinha uma amizade em comum, e como a gente conversou disso aqui muito mais além, né? Além da gente buscar...
seria quebrar um tabu da bariátrica, trazer para vocês alguma coisa que fosse fácil de escutar, mas que tocasse o paciente, assim, sem mediquês, sem querer fazer propaganda de cirurgia, trazendo a vida como ela é, e aí a oportunidade de trazer tantos profissionais, e cada dia que a gente tem um ganho a mais, sabe, um episódio a mais que a gente pega alguém legal para trazer, pra gente é tão motivador, né? E é tão gostoso quando a gente consegue ver que um projeto de 3 amigas, né, que estão construindo um projeto juntas para ajudar essas pessoas e que a gente consegue crescer juntas, porque afinal, né, juntas a gente é mais forte mesmo. Exatamente, sempre isso, sempre isso. E como é legal, vocês estão aí fazendo essa reflexão e eu tô pensando aqui, gente, vocês acreditam que já vai fazer 1 ano que a gente faz isso? Então, deixar para vocês a mensagem de que, bom, sigam a gente, compartilhem essa informação de qualidade, de valor, isso aqui é ouro. Para quem vai fazer, para quem fez, ou para quem conhece alguém que precisa, né? E a gente vai tentar proporcionar, a gente vai tentar não, a gente vai fazer coisas muito boas para comemorar esse 1 ano junto com vocês. E realmente compartilhem na nossa rede social, tem o @instapodbari, nos mandem o que vocês querem saber, episódios que vocês gostariam, profissionais que vocês gostariam de ter aqui com a gente, porque a gente está construindo isso junto, né? É vendo a demanda do que a gente tem na nossa rede social que a gente vai atrás, bola e traz um episódio. Então, quanto mais interação houver, mais a gente vai trazer esse lugarzinho para falar de obesidade de uma maneira diferente, né? Vai ser sempre incrível. Deixa eu dar o último recadinho, então. Bom, disseminando sempre conhecimento e tentando ajudar da maneira que a gente pode. A gente tem alguns cupons de desconto para que vocês continuem o tratamento e suplementem. Lá no site da Suprimed, todos os complexos vitamínicos, pós-bari, todos os outros, tem 10% de desconto com o nosso cupom PODBARI10. E a Ginga.store, que é uma loja incrível com o conceito de vestir corpos em transformação para acolher essa mulher que está perdida nesse momento, que não tem roupa para usar, que caiba, enfim. Também tem desconto com o cupom PODBARI, então não deixem de ir lá, porque vale muito a pena. E obrigada, meninas, como é incrível estar aqui com vocês. Eu adoro, sempre. Adoro esse episódio de Caixinha de Perguntas. Sempre. Adoro muito mesmo. E sabe o que é legal? A gente começa a perceber, não sei se vocês repararam isso, porque hoje eu fiquei pensando. Quando a gente começou lá atrás, o episódio de caixinha, a gente quase conseguiu responder. Lembra disso? Uhum. Verdade. Faltou 4 perguntas que extrapolou o tempo. Hoje a gente tem umas 50 perguntas que a gente vai fazer separado para colocar no Reels do Insta Podbari. Isso quer dizer que a gente está crescendo, né? E crescer não é pela gente não, né? Porque o Podbari pode alcançar mais gente fora de São Paulo, gente fora do Brasil. E que se a gente puder lá ser uma sementinha para facilitar a jornada do tratamento da obesidade, cara, valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena. Bem, pessoal, muito obrigada por estarem conosco no dia de hoje e até o próximo episódio do Podbari. Vem com a gente!